Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui sobre cultura de gestão com foco em indicadores de desempenho. Durante muito tempo se falou da importância e da quantidade de energia que as empresas dedicavam para um negócio chamado planejamento estratégico. Eu, particularmente, de certa forma, sou um grande crítico dos modelos clássicos de planejamento estratégico e já vou falar por quê. Que eu sou crítico dos modelos clássicos e quais são esses modelos clássicos. Bom, durante muito tempo as empresas investiram tempo e dinheiro para montar os seus famosos planejamento estratégico. E aí vem uma grande pergunta: por que serve um planejamento estratégico? Ou para que serve um planejamento estratégico? A melhor resposta que eu já encontrei, já ouvi sobre para que serve um planejamento estratégico foi de que planejamento serve para você errar menos. Fatalmente, se você não tem um planejamento, você vai com certeza errar muito mais. Você vai tomar decisões de forma infundada, você vai tomar decisões sem parâmetros e, principalmente, vai errar o alvo fatalmente. Agora, se com planejamento já é fácil errar, ou se com planejamento é difícil acertar o alvo, imagine sem. Pode parecer um pouco contraditório no que eu estou dizendo aqui, né? De repente o pessoal fala assim: pô, Fabiano, mas você é a favor ou contra o planejamento? Não, eu sou a favor do planejamento, mas contra os modelos clássicos. Não, na verdade não contra, né? Eu entendo que o mercado evoluiu e uma coisa é certa: os modelos clássicos de planejamento estratégico, eles não conseguem dar respostas para o atual dinamismo do mercado, para o atual dinamismo do trabalho em equipe, para o atual dinamismo e a forma como as tomadas de decisões são necessárias dentro das organizações. Eu atendo empresas no Brasil e fora do Brasil, mais especificamente nos Estados Unidos, e tem uma coisa muito interessante na cultura de gestão, e o nosso bate-papo aqui é sobre cultura de gestão, sobre indicadores de desempenho, OKRs, né, execução da estratégia, e que é o seguinte: lá se tem muito claro e muito bem fundados modelos de planejamento voltado para os processos mais ágeis. Então a tomada de decisão ela é feita de maneira mais rápida, a gestão no dia a dia, o relacionamento, as falas, as conversas, os diálogos entre executivos é um papo mais reto. Aqui no Brasil, nós contamos muita história, né? Nós trabalhamos muito com o subjetivo e nós gastamos muito tempo para percorrer um caminho que muitas vezes poderia ser percorrido com um terço da metade do tempo que foi gasto para aquilo. Então, para a gente começar esse bate-papo, quero dizer para vocês o seguinte: planejamento estratégico é uma palavra que durante muito tempo foi moda, né? Muita gente ainda gosta de falar que faz planejamento estratégico, só que de fato existe um percentual muito pequeno do planejamento que realmente sai do papel. Mais especificamente, um dado segundo Rancharan, que é uma autoridade no assunto execução no planeta, ele diz o seguinte: que mais de 70% dos planejamentos estratégicos não saem do papel. Olha só que coisa interessante. Significa que mais de 70% daquilo que as pessoas colocam dentro de um planejamento, e normalmente quando a gente vai observar uma reunião de planejamento, no meu livro eu conto uma história que certa vez eu fui fazer um congresso, e esse congresso para uma empresa em Foz do Iguaçu, num resort bem famoso que tem lá naquela cidade, e eu lembro que eu estava observando alguns executivos, tinha lá um grupo de executivos de outra empresa, era uma multinacional da área de alimentos, e eu percebi que tinha lá um grupo de executivos que eles tiraram uma semana sabática para se dedicar ao planejamento estratégico do ano que ia começar, do ano seguinte. E aí eu vi aqueles grupos de executivos, ora eles estavam na piscina, ora eles estavam ali todos com seus laptops abertos, ora eles estavam ali em reuniões e tal. E aí, lá pelas tantas, eu fiz amizade com alguns deles e perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? E aí um respondeu para mim o seguinte: nós tiramos uma semana para fazer uma imersão aqui dentro do hotel, para montarmos e elaborarmos o planejamento estratégico do ano seguinte. Eu achei aquilo o máximo, gente. Falei: nossa, que visão de empresa, que bacana isso, né? Já pensou a empresa investir nos seus executivos para que eles possam tirar um tempo sabático para ir para um hotel e montar o seu planejamento estratégico. Agora, veja bem, hoje eu enxergo que aquilo, na verdade, era um erro tremendo.
E hoje eu consigo compreender que esse erro que aquela empresa, que aqueles executivos estavam cometendo é exatamente o que nós aqui no Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança tentamos ensinar dentro das organizações a não fazer. Primeiro problema dos planejamentos estratégicos clássicos: quem monta o planejamento não é quem executa. Então eu lembro que naquela ocasião eu perguntei para o executivo o seguinte: mas além de vocês, quem mais vai participar? Quantos funcionários, quantos gestores vão estar envolvidos nesse planejamento? E eu lembro que era muita gente, só que todas aquelas pessoas não estavam ali com eles montando o planejamento estratégico. Então eles iriam retornar para a empresa, iam provavelmente organizar uma convenção, iam organizar uma reunião de estratégia e ia dizer o seguinte: olha, agora nós vamos cascatear esse planejamento estratégico. Esse é um modelo falido, esse é um modelo que não funciona. Na minha visão, primeiro, porque quem elabora o planejamento não está na linha de frente executando. E aí vem uma pergunta: se quem está montando o planejamento não é quem vai executar, qual é a especificidade ou autoridade dessa pessoa para montar aquele planejamento? E a minha primeira crítica aos modelos clássicos de planejamento é que quem elabora o planejamento não é quem executa. Então, para aquele grupo de executivos, era muito fácil estar lá num resort, projetando, mapeando, planejando com base no seu histórico, com base nas forças, nas fraquezas e assim sucessivamente, usando inúmeras ferramentas de gestão. Só que, na verdade, segundo Rancharan, mais de 70% de tudo aquilo que eles estavam colocando no planejamento não iria sair do papel. E é assim até hoje. Nós aprendemos um modelo de planejamento estratégico quando você faz hoje um curso de gestão, um MBA em administração, quando você estuda planejamento estratégico, você vai se deparar que a escola mais recente que a nossa academia utiliza data da década de 90. E aí vem uma pergunta: o nosso mercado, o dinamismo do nosso mercado hoje é diferente da década de 90? Completamente. É outro engajamento, é outra resposta, é outra cultura, é outro dinamismo de mercado. Então, primeiro problema dos planejamentos clássicos é que quem elabora o planejamento não é quem executa. Então, se você não trazer, você não convidar quem vai executar, o teu time da linha de frente para construir esse planejamento, você vai ter muita dificuldade de ter engajamento nessa meta e, principalmente, você corre o risco de montar um planejamento raso, ou seja, distante da realidade. Muitos executivos dizem assim para mim: mas Fabiano, como é que eu vou trazer as pessoas que estão lá na ponta para construir um planejamento, pessoal do operacional, pessoal do tático? Sim, ou melhor, como é que você vai colocar um planejamento para alguém executar se essa pessoa não fez parte? Faz sentido isso, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco um contrassenso, mas existe um erro grave nisso aí. Segundo motivo, na minha visão, pelos quais os planejamentos não saem do papel, ou porque os modelos clássicos têm muita dificuldade de encontrar aderência, é porque eles, além de não engajar e além de quem constrói não é quem executa, existe muita dificuldade também de se definir o que nós chamamos de ações estratégicas. Normalmente os modelos clássicos focam muito nos indicadores de desempenho, que a gente já vai falar sobre eles, foca muito, nos dashboards, quando na verdade o dashboard ou indicador de desempenho é mera consequência daquilo que vai ser feito no dia a dia. Então o pulo do gato, o segredo do negócio não é o painel de indicadores de desempenho, mas os segredos são as ações estratégicas que você vai ter que executar no seu dia a dia para que aquilo aconteça. Os dashboards, os indicadores de desempenho, os KPIs, os OKRs, isso aí na verdade são consequências de tudo aquilo que você vai executar com maestria. E normalmente nós gastamos tempo e dinheiro montando indicadores, montando planejamentos distante da estratégia e sem engajamento. Terceiro motivo pelo qual os planejamentos também não saem do papel, na minha visão, é porque aí sim falta uma cultura de indicador de desempenho. E quando eu digo que falta uma cultura de indicadores de desempenho, eu não estou falando de BI, eu não estou falando só de dashboard, porque não adianta nada na tua empresa ter uma cultura de indicadores de desempenho se quem cuida dos indicadores de desempenho é uma única pessoa ou duas pessoas. Eu já atendi empresas que o pessoal me chamou com todo orgulho para dizer: olha, Fabiano, vem ver o BI que nós montamos um dashboard com indicadores, vem ver que bacana, olha só o software. E aí você tem uma empresa com 1000 funcionários e 2 pessoas têm acesso àquele indicador ou àquele dashboard. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, não você acha que não tem algo errado? Numa empresa com 1000 colaboradores, 2 pessoas têm acesso ao BI?
Então de nada adianta você ter um BI contratado, um dashboard montado, se quem está olhando para aquele dashboard é apenas 1 ou 2 ou 3 executivos. Cultura de indicadores de desempenho é do presidente ao estagiário, é do diretor ao auxiliar. Todos têm que ter acesso aos indicadores de desempenho, todos têm que ter acesso a essa cultura de dashboards. E é exatamente em cima disso que eu quero falar com você hoje aqui. E quarto motivo pelos quais os planejamentos não saem do papel e pelos quais eu sou crítico, de certa forma, com os modelos clássicos, é que não existe o que nós chamamos de cadência de responsabilidade. O que é uma cadência de responsabilidade? Se você entrar dentro de uma empresa e perguntar para a pessoa o seguinte, qual é a meta da sua organização? E essa pessoa tiver dificuldade de responder ou de repente falar assim, isso aí é coisa lá com o meu patrão, com o diretor, com o CEO ou com o meu gerente, significa que tem algo muito errado naquela organização. Falta cadência, falta compartilhamento, falta sentimento de pertença. É bem simples, entre amanhã na sua empresa, ou hoje à tarde, ou hoje de manhã, chegue lá para alguém da sua organização, para a secretária, para o pessoal da tia do cafezinho, para o pessoal do operacional, do TI, do BI, pergunte qual é a nossa meta, a meta principal da empresa. Se as pessoas não tiverem isso na ponta da língua, significa que as pessoas estão trabalhando muito, só que talvez cada um esteja puxando para um lado diferente. Já percebeu isso? E isso nós temos percebido muito dentro das organizações também, que é pessoas trabalhando muito, os departamentos trabalhando muito, porém a impressão é que cada um está puxando para um lado diferente, cada um está puxando para um lado distinto. E isso é consequência, ou é um sintoma da falta de engajamento, de gestão compartilhada e principalmente as pessoas elas estão trabalhando naquilo que é operacional e não naquilo que é estratégico. Então, eu estou aqui falando de vários aspectos críticos dos modelos clássicos de planejamento. Porque os modelos clássicos não engajam, os modelos clássicos não compartilham, eles são burocráticos, eles são muito teóricos, normalmente fica num âmbito intangível, subjetivo e não se transforma em ações concretas. Então, eu quero aqui desmistificar esse negócio do planejamento e dizer para você que o segredo, o grande pulo do gato que nós descobrimos nos últimos 15 anos é que o grande segredo não é o planejamento, mas é a execução desse planejamento. O grande segredo é quanta energia, quanto tempo você dedica e foca na execução da sua estratégia. Durante muito tempo as empresas investiram tempo e dinheiro montando planejamento, quando na verdade o maior desafio não é o planejamento, mas sim a execução da estratégia. Vou te fazer uma pergunta. Quantos por cento do seu planejamento saiu do papel com excelência no último ano? Quantos por cento do seu planejamento saiu com excelência e com maestria no último trimestre? Responda isso para você. Quantas vezes você já montou, elaborou uma meta? Quantas vezes você já elaborou um plano de ação e aquilo não saiu do papel efetivamente? Então, a grande sacada não é o seu planejamento, a grande sacada é a sua capacidade de execução. Faz sentido isso? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender quando se fala de execução da estratégia, cultura de gestão de desempenho, cultura por indicadores, é que nós temos basicamente dois tipos de energia que nós gastamos no dia a dia de trabalho. Nós temos uma quantidade de energia que nós gastamos e dedicamos focado naquilo que nós chamamos de operacional, ou mais especificamente, nós chamamos de TOD. O que é o TOD? Vou colocar aqui essa sigla para você. TOD, ok? Que significa trabalho, ok? Trabalho operacional diário. O que é o trabalho operacional diário? O famoso TOD. Trabalho operacional diário é todo o trabalho que você tem que dedicar tempo e energia apenas para a sua rotina funcionar. Então é a conciliação bancária, é a reunião de gerencial, é o e-mail que você precisa responder, é a reunião com os seus colaboradores, é o atendimento do cliente, é o feedback, é tudo aquilo que você tem que fazer. E é engraçado que se você não fizer o TOD de hoje, amanhã você vai ter dois TODs, o de hoje e o de amanhã. Agora, o que nós descobrimos? Que o que leva o seu negócio ao crescimento não é cuidar do TOD. Cuidar do TOD apenas mantém o seu negócio funcionando.
o que leva o seu negócio em direção ao crescimento, ou seja, o que faz você e a sua equipe tirar as metas do papel, é o foco naquilo que é estratégico. Esta é a grande diferença entre trabalhar com eficácia e trabalhar de maneira improdutiva. Então, eu vou fazer uma pergunta para você bem clássica e responda para mim aí com toda sinceridade. Você já chegou ao final de um dia de trabalho com a sensação de que trabalhou muito, mas não produziu nada? Chegou no final do dia com aquela sensação de cansaço, você não parou um minuto, você participou de reunião, respondeu e-mail, fez relatórios, atendeu o cliente, aplicou feedbacks, enfim, você não parou, porém quando você olha para o seu dia de trabalho, você responde para você mesmo, ou pergunta para você mesmo, né? O que eu fiz do meu dia? Eu não produzi nada, olha para a minha mesa, olha para as minhas demandas, elas estão todas ali. Provavelmente naquele dia você cuidou apenas do TOD, Trabalho Operacional Diário. Então vamos lá, trabalho operacional diário é todo o tempo e dedicação que você tem que colocar apenas para manter o seu negócio funcionando, ok? É a sua rotina. Agora, o que faz a tua meta sair do papel é o tempo dedicado para aquilo que é estratégico. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma matriz de desempenho, uma matriz de produtividade chamada matriz de Pareto. Vocês todos conhecem, ou talvez você conheça, a lei do 80-20, ou diagrama de Pareto. 80% dos seus problemas vem de 20% das causas, ou 80% do seu faturamento vem de 20% da sua carteira de clientes, ou 20% da sua receita vem de 80% dos seus produtos. É a lei do 80-20. O que nós descobrimos? Que se você aplicar a lei de Pareto na produtividade, você vai ter um trabalho muito mais produtivo e você vai conseguir gerenciar muito melhor o seu crescimento. Então vamos lá. Vou colocar aqui ó, a coluna, ok? Uma coluna dedicada apenas ao tempo. Então aqui eu tenho a coluna do tempo. E aí eu vou colocar aqui uma coluna dedicada para o resultado, ok? Resultado. O que é que nós descobrimos? Que 80% do seu tempo ou do meu tempo produz no máximo 20% dos resultados. Olha só, 80% do meu tempo no final do dia produz no máximo 20% dos resultados. Por quê? Porque aqui dentro desses 80% está o TOD, ou seja, a sua rotina. Então, cuidar do TOD é muito trabalho para pouco resultado. Agora, 20% do seu tempo pode gerar até 80% do resultado se esses 20% aqui for estratégico. Estratégico. E o que é tempo estratégico? São aquelas ações e atividades que nós chamamos de ações de alto impacto. São ações que estão ligadas àquilo que realmente tem sensibilidade na sua meta. Vou dar um exemplo. Se você é um gerente comercial, se você é um gerente de TI, ok? Você é um líder de um determinado setor. Você tem uma meta para entregar, um resultado para entregar no trimestre, por exemplo. Aumentar a taxa de conversão dos clientes em potenciais em 20%, ok? Vamos dizer que essa seja a sua meta. Aumentar em 20% a taxa de conversão. Quais são as ações estratégicas que você tem que dedicar? Todos os dias ou todas as semanas eu tenho que fazer uma reunião com a minha equipe de vendas para avaliar o script e os resultados das reuniões com base no histórico e tomar uma decisão de melhoria para a próxima semana. Essa ação é uma ação estratégica. Pense aí, qual seria o resultado do seu negócio, qual seria o resultado da sua empresa, qual seria o resultado da sua equipe, se você ou a sua equipe conseguisse executar com maestria o básico. Não o estratégico, só o básico. A excelência está nos detalhes. Eu conto no meu livro sobre o lançamento da nave, do ônibus espacial Challenger, que explodiu na década de 80. E é engraçado que quando você vai estudar a história da Challenger, você descobre que ela explodiu, né? Com uma professora, inclusive, a bordo. Era a primeira mulher que estava entrando em órbita ali naquela missão. E a gente descobre que a nave explodiu por causa de um anel de vedação que custava 80 centavos de dólares. Veja, um projeto milionário, um ônibus espacial, explodiu matando várias vidas por causa de um anelzinho de vedação de 80 centavos de dólares. O que significa isso?
que a excelência do teu negócio, a excelência da sua liderança, a excelência da sua gestão está nos detalhes. Então, a pergunta que eu te faço é: qual seria o resultado do seu departamento, da sua carreira, da sua empresa, se o básico acontecesse com maestria? O básico pode estar aqui dentro dos 80%, só que às vezes o básico, nesse momento, é estratégico, porque você precisa organizar esse estratégico. Faz sentido? Então, esse princípio de produtividade, 80-20, é um princípio que, se você conseguir organizar o seu dia a dia, a sua cultura de gestão, entre 80% do seu tempo você cuida do operacional, só que 20% do seu dia você vai cuidar apenas daquilo que é estratégico, apenas daquilo que é sensível para a sua meta, a sua produtividade vai alcançar um nível estratosférico, ok? Muito bem, vamos falar de execução da estratégia e como tirar as metas do papel e romper com os modelos clássicos burocráticos e principalmente, de certa forma, muito teóricos. Então, o que nós fazemos de maneira muito simples para implantar uma cultura de gestão de desempenho, uma cultura voltada para indicadores? A primeira coisa que nós fazemos dentro de uma organização é estabelecer o que nós chamamos de MFG, Meta Fundamental Global. Então, qual é a meta fundamental global do seu negócio? Ok? Meta fundamental global é aquela meta que faz toda a diferença. Aqui começa um processo disruptivo com os modelos clássicos. Nos modelos clássicos de planejamento, normalmente você não tem uma única meta, você tem inclusive metas por áreas, né? Com base nos valores da empresa, com base na missão da empresa, com base no eixo pessoas, com base no eixo tecnologia. Não, aqui a gente faz uma disrupção com tudo isso. De maneira muito simples, responda para você mesmo, qual é a meta fundamental e global, ou seja, qual é a principal meta que o teu negócio tem que atingir nos próximos 12 meses. Quando nós entramos dentro de uma organização aqui com o IBGL, nós chamamos os CEOs, os executivos, os diretores, apenas para responder isso. Qual é a meta global? O que é importante para o teu negócio para os próximos 12 meses? É faturamento com resultado líquido? É posicionamento de mercado com EBITDA? Qual é realmente essa meta fundamental global? Nós precisamos entender isso. A partir do momento que nós temos isso estabelecido, aí nós convocamos um workshop com todos os gestores, com todos os liderados. Lá dentro desse workshop, nós apresentamos o que nós chamamos de meta fundamental global e cada departamento vai aí sim construir a sua meta setorial. Então, meta fundamental global é a meta da organização, é onde a empresa está e onde ela tem que chegar nos próximos 12 meses. A partir do momento que eu tenho isso estabelecido, nós fazemos um cascateamento das outras áreas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, marketing, né? Eu tenho aqui comercial, eu tenho aqui contabilidade, eu tenho aqui controladoria, ok? Cada departamento desse vai assumir também o que nós chamamos de uma MF, ou seja, meta fundamental. Até aqui, um desdobramento de metas simples, como qualquer outra metodologia, ok? Onde aqui, opa, caiu a minha tampinha. Onde aqui eu coloco a minha meta, ok? Meta fundamental por departamento. Só que a soma dessas metas vai dar a meta fundamental. Agora, o pulo do gato não é fazer esse desdobramento. O pulo do gato é fazer o desdobramento em ações estratégicas. É aqui que começa um processo mais disruptivo. Normalmente os planejamentos focam em só fazer esse desdobramento e depois trabalhar com os indicadores. Então, o que nós fazemos? Nós desdobramos esta meta fundamental em ações estratégicas. Então eu vou dar um exemplo do comercial que fica mais fácil. Vamos supor que o comercial assuma uma meta, ok? Aqui é a meta do comercial, ok? E ela assumiu uma meta de aumentar o faturamento em 20%, garantindo um resultado líquido ou uma margem de contribuição de 20%. Estou sendo hipotético aqui. Então ele assumiu a meta, né, de aumentar ou garantir 20% de faturamento, ok? Com 20% de resultado líquido ou de margem, ok? Hipotético aqui os números. É a meta do comercial. O grande segredo não é que meta ele vai alcançar, o grande segredo é como ele vai alcançar isso, que é o que nós chamamos de ações estratégicas de alto impacto. Então, o que vai ancorar e o que vai exatamente
manter esta meta aqui rodando são as ações estratégicas. Quantas ações estratégicas cada departamento pode ter? No máximo 3. Por quê? Porque nenhum gerente, nenhuma equipe consegue executar mais do que 3 projetos de maneira bem sucedida e com excelência. Todos nós precisamos ter no máximo 3 ações estratégicas. Essas ações precisam ter 2 características. Elas precisam ser preditivas, ok? Preditivas, e elas precisam ser mensuráveis. Opa! Olha a cultura de gestão aqui de indicadores aparecendo, preditivas e mensuráveis. Então, por exemplo, abrir 10 novos clientes por mês. Medida número 2, realizar 2 eventos estratégicos por trimestre. Medida número 3, reativar 5 clientes da base da carteira inativa. Então, veja bem, as ações elas têm que ser mensuráveis. Reabrir 5 clientes. Realizar 2 eventos. Então tem que ter condições de mensurar. E é aqui que está o pulo do gato. Uma célebre frase do Peter Drucker diz o seguinte: tudo aquilo que não pode ser tudo aquilo que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Então é bem simples. Por que a maioria dos planejamentos morrem? Por que a maioria das estratégias e dos planos de ações elaborados pelas equipes perdem força e ritmo à medida que o tempo vai passando? Porque não está sendo gerenciado. E por que não está sendo gerenciado? Porque não está sendo mensurado. Então tudo aquilo que você não mede cai no esquecimento. Tudo aquilo que você não mede cai em descrédito. E aí tem um detalhe. A cada quanto tempo você tem que medir? A minha crítica para os modelos clássicos de planejamento é que se faz essa aferição dos resultados a cada 40 dias ou a cada 60 dias. Fazer uma reunião gerencial para avaliar os indicadores de desempenho a cada 60 dias, na minha percepção, é suicídio. Por que é suicídio? Por causa do seguinte, veja bem. Se a cada 60 dias você para com o seu time de gestores para fazer avaliação do balanço, do demonstrativo de resultados no período, para fazer avaliação dos indicadores. Quer dizer, você já demorou 60 dias para parar para fazer essa avaliação. Até você elaborar um plano de ação para corrigir a rota, já foi mais 15, mais 20, mais 30 dias. Quando você percebe, já foi o trimestre embora. Ah, mas nós fazemos uma reunião todos os meses. Também é muito tempo. Nós orientamos os nossos clientes que esta reunião de mensuração de resultado tem que acontecer toda semana. Toda semana. Toda semana eu preciso corrigir a rota. Então, a grande sacada da cultura de gestão de desempenho ou a cultura da gestão por indicadores não é só você ter os indicadores, é a cada quanto tempo você se relaciona com esses indicadores, a cada quanto tempo você para avaliar de maneira estratégica aqueles indicadores e que decisão ou que ação você toma com essa equipe com base naqueles indicadores. Então, o que nós entendemos? Que para cada conjunto de metas com ações estratégicas, eu preciso ter um conjunto de indicadores. Como que nós fazemos isso? Desta forma aqui, ó. Veja bem. Então eu tenho o que nós chamamos de placar. Veja bem, quando você liga a televisão e está passando um jogo, seja de futebol, basquetebol, voleibol, seja lá do que for, qual é a primeira informação que você busca no jogo? O placar. Quem está ganhando, empatando ou você está perdendo? Você quer saber dos indicadores, ok? Então, nós temos que ter esses indicadores. Veja bem, primeira informação que você tem que ter é um gráfico, ok? Com a sua meta ao longo do tempo. Então, eu tenho lá tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 meses, ok? E você tem que ter aqui, ok? Essa variação do seu projetado. Então, bater o olho, você tem que saber, estamos ganhando, empatando ou perdendo, onde estamos e onde deveríamos estar. E lembra que você determinou, eu te coloquei que nós temos que ter 3 ações estratégicas? Essas ações estratégicas, a primeira era reativar 5 clientes da carteira inativa por mês. O outro era realizar um evento estratégico no trimestre. O outro era visitar e abrir 20 clientes novos. Então você tem que ter aqui um controle, ok? Vamos colocar aqui, ó, uma tabela do mês, ok? Com as semanas 1, 2, 3, 4, ok? Aqui eu estou controlando aquela ação número 1. A tua equipe disse que ia fazer 20 visitas. Fez ou não fez? Semana 3, fez. Semana 4, fez, não fez.
Veja bem, quando nós falamos sobre cultura de gestão por indicadores, a gente logo pensa em BI, indicadores de desempenho lá. Deixa eu dizer uma coisa, é legal você ter tudo isso. Só que entenda uma coisa, a execução não acontece lá na controladoria, lá na contabilidade. Lá nós estamos aferindo tudo aquilo que aconteceu. A execução acontece na linha de frente. A cultura de indicadores não tem que estar apenas nas áreas de controle, mas principalmente na linha de frente, no chão de fábrica, lá no chão da fazenda, lá nas áreas operacionais. E esse é o maior desafio. Porque você colocar indicadores de desempenho para o controller, para o CFO, para o CEO cuidar, é fácil, ok? Já faz parte da sua rotina. Agora, os indicadores de desempenho que você tem lá no BI, lá na controladoria, lá na contabilidade, é a fotografia do retrovisor. Não adianta nada eu chegar para você com uma fotografia de uma avenida muito movimentada da sua cidade, dizer para você o seguinte, olha, pode atravessar essa avenida aqui e não precisa nem olhar para os lados, pode atravessar olhando para a fotografia, porque eu bati essa fotografia ontem às 3 horas da manhã e não estava passando o carro. Responda para mim, você tem coragem de atravessar uma avenida olhando para a fotografia de ontem? Tomar decisões com base no relatório de ontem é atravessar a avenida olhando para o indicador de ontem. Então, é muito perigoso. Mas como assim, Fabiano? O relatório sempre vai ser o relatório de ontem, do que aconteceu. Sim, só que a grande pergunta é, qual é o relatório que eu tenho que construir para gerar o resultado que eu quero para o futuro? Quantas visitas eu preciso fazer? Qual é o número que eu preciso atingir? E quando você trabalha a cultura de indicadores de desempenho nestas áreas, você vai trabalhar esse tipo de indicador. Indicador simples, indicador fácil de compreender, só que indicador este que, se ele for executado, ele vai refletir isso em resultado para o departamento e contribuir para a meta que está acima. Então veja bem, pessoal. A minha crítica para os modelos clássicos de planejamento é que eles são burocráticos e não engajam, e ele vem muito top-down. Ou seja, quem constrói os planejamentos é um grupo seleto de executivos que fazem parte lá da alta gestão. E quem vai executar esses planejamentos são as pessoas que estão na linha de frente. Na minha visão, você tem que construir esse planejamento trazendo essas pessoas da linha de frente para construir junto, determinar quais são as ações estratégicas em conjunto e, principalmente, ter uma cultura de gestão por indicadores lá na ponta. Tanto que nós implantamos isso dentro das empresas, mas nós não controlamos isso aqui numa planilha ou num software. Nós controlamos isso na parede. É aí que entra uma outra cultura, que é a gestão à vista. Então nós contribuímos para construir essa cultura dentro das empresas. Ó, você tem que estar com isso aqui na tua parede. A equipe de vendas, o squad de venda tem que estar com isso aqui na parede. Liguei ou não liguei? Fiz ou não fiz? Para que ele possa aí sim corrigir em tempo real. Faz sentido isso ou não? Eu sei que pode parecer, de certa forma, até um pouco mais daquilo que já existe, porém, alguns detalhes são detalhes sutis, mas que representam uma diferença muito grande. O simples fato, nós nem chamamos isso de indicador de desempenho, nós chamamos isso de placar de desempenho, porque é uma linguagem mais fácil e coloquial da equipe lá da ponta. Então, as equipes, elas precisam ter uma gestão mais ágil, uma tomada de decisão. E aí onde está o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, não é só você ter um conjunto de metas, um conjunto de ações estratégicas desdobrado em placares de desempenho. O grande pulo do gato é a cada quanto tempo você vai parar com a sua equipe para avaliar isso. A minha dica é que você faça isso de maneira semanal. Uma vez por semana você precisa se reunir com a sua equipe, parar a equipe, olhar para o indicador e responder, pessoal, estamos ganhando, empatando ou perdendo? Onde nós estamos e onde deveríamos estar. E o que cada um de nós vamos fazer essa semana de estratégico, lá nos 20% do tempo, para impactar isso. Fulano, Beltrano, Ciclano, é aqui que a gente desenvolve o que nós chamamos de cadência de responsabilidade. É aqui que você traz a sua equipe para o jogo. Então, veja bem, nós trabalhamos com uma metodologia chamada Método 4 Leis. Essas 4 leis, elas são pautadas em 4 princípios. O primeiro deles é estabelecer um objetivo comum a todos, ou seja, estabeleça uma meta fundamental global. Estabeleça onde a tua empresa ou o teu negócio está e onde ele tem que chegar daqui 12 meses. Ação, ou lei número 2, é foque nas ações estratégicas de alto impacto. Ou seja, cada departamento tem que ter a sua meta que contribui para a meta global, só que o que vai fazer com que essa meta saia do papel são as ações estratégicas. Ações estratégicas como aquelas que eu coloquei da área comercial lá.
O foco na ação estratégica é que vai te levar em direção à meta. Aí tem gente que fala assim, mas isso é o óbvio. Pois é, mas quantas vezes você já percebeu a tua empresa errando ou não fazendo o óbvio? Volto a fazer outra pergunta. Qual seria o impacto nos resultados do seu negócio se você e sua equipe fizesse o óbvio? Faz sentido isso? Então, vamos lá. Lei número 1, foque na meta fundamental global. Lei número 2, atue nas ações estratégicas de alto impacto. Lei número 3, construa placares envolventes para que a tua equipe possa mensurar cada um em tempo real se ela está ganhando, empatando ou perdendo o jogo. Distribua esses placares pela empresa toda, implante um modelo de gestão à vista. Não adianta nada você ter indicadores presos numa planilha, dentro de um drive, dentro de um software. Para com isso, tá? Isso é coisa do passado. E 4, uma vez por semana, corrija a rota por meio dos comitês de gestão. Nós aqui no Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança temos tudo isso sistematizado. Nós temos um software que faz a gestão de todo esse desempenho e de toda essa cadência, tanto dos indicadores quanto também dos comitês e das reuniões. Mas esse conceito, você não precisa ter o software, você não precisa ser refém disso. É óbvio que se a tua organização tem muitos colaboradores, e aí sim, você vai precisar de um software para fazer a gestão de todos os indicadores, para fazer a gestão de todos os comitês, como nós temos aqui no IBGL, e é isso que nós implantamos dentro das empresas. Nós ajudamos a implantar esta cultura, que é a cultura da gestão do desempenho. Não é a cultura do planejamento, é a cultura da gestão do desempenho. E a gestão de desempenho passa por medir departamentos e pessoas. E quando você começa a mensurar resultados e ações, fatalmente você começa a se deparar também com performance individual. Faz sentido, pessoal? Então, esta é a essência de uma cultura voltada para a gestão do desempenho e uma cultura voltada para a gestão por indicadores. Gestão por indicadores não é você ter o melhor BI. Gestão por indicadores não é você ter o melhor software para trazer. Óbvio que quanto mais tecnologia e quanto mais ferramenta você tiver para trazer dashboards, né, você vai ter muito mais informação refinada. Agora, não adianta nada você ter a informação e não saber o que fazer com ela. Ou mais do que isso, ter a informação e essa informação não estar aderente ou em sinergia com a realidade. Então, essa é a grande dica. Traga sua equipe para construir junto com você, foque nas ações estratégicas, mensure essas ações por meio de placares simples e, principalmente, corrija a rota em tempo hábil e em tempo saudável. Beleza? Quero deixar para você um recadinho, né? Siga o Fabiano Zanzin ou o IBGL Brasil, que é o nosso instituto, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Né? E se inscreva no meu canal do YouTube também, Fabiano Zanzin, ou no canal do IBGL Brasil, ok? Um beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima.